Olá a todos, então bem-vindos aqui a este webinar sobre Pilates Clínico. Quero agradecer antes de mais a vossa disponibilidade para assistirem. O meu nome é Sofia Neves, sou fisioterapeuta, osteopata, instrutora de Pilates Clínico e formadora de Pilates da APPI. Vou começar por vos descrever aqui os objetivos para este webinar. Então é dar-vos a conhecer a APPI e as origens do seu método de Pilates, demonstrar a evidência e o raciocínio clínico por detrás do método da APPI, as diferenças relativamente ao tradicional, descrever os princípios do Pilates e, por último, vou-vos descrever os 5 elementos-chave do método da APPI. APPI significa The Australian Physiotherapy and Pilates Institute e foi fundado no ano 2000 em Melbourne, na Austrália, pelo Glenn e Elisa Withers. Eles são um casal, são ambos fisioterapeutas e na altura o Pilates estava-se a tornar muito popular e receberam uma bolsa da Associação Australiana de Fisioterapeutas para estudar a relevância clínica do Pilates relativamente à dor. Então, eles viajaram para o Reino Unido e fizeram a sua formação e o seu treino em Pilates tradicional, desde o nível iniciado aos níveis mais avançados, e encontraram uma forma de exercício físico fantástica e uma forma, acima de tudo, de ensino do movimento que consideraram brilhante. E passaram os meses seguintes a analisar cada um dos 34 exercícios do Pilates tradicional e o que encontraram foi alguma dificuldade em passar esses exercícios diretamente para a clínica, para o contexto clínico. Isto porque os exercícios tinham alavancas iniciais ou posições iniciais muito exigentes, utilizavam alavancas muito grandes e o que consideraram uma incorreta utilização dos músculos do core. Decidiram então que o que faria sentido era relacionar cada um destes exercícios com a dor, a patologia e a função. Então, a dor na medida em que isso altera a função muscular. A patologia, para perceber que patologias poderiam beneficiar ou agravar em função de cada exercício. E por último, a função, sendo esse o nosso objetivo principal ao aplicar este método, ou na realidade qualquer tipo de exercício físico em contexto clínico, não é? É permitir-nos recuperar a função. E assim construíram um programa baseado no raciocínio clínico. A APPI é atualmente a maior fornecedora de treino de Pilates na área da saúde do Reino Unido e uma das maiores tanto na Europa como na Austrália. Estamos ainda espalhados por vários países, como podem ver aqui, e em todos eles o curso, o Network, é dado da mesma forma. Todos os módulos do Network são dados da mesma forma. Portanto, iniciamos com o Network 1, que é a nossa base. Nós chamamos-lhe da Foundation. Portanto, é aqui que vamos falar de toda a teoria e evidência por trás do método e vamos dar-vos os exercícios iniciados, os níveis iniciados de cada exercício. No Network 2, falamos da instrução em classe, planear e preparar uma classe e os exercícios de aquecimento e de arrefecimento. E por último, o Network 3, em que falamos dos níveis intermédios e avançados de cada exercício. Eles não têm que ser necessariamente feitos por esta ordem, visto que o Network 2 acaba por não ter continuidade do Network 1. Por último, para serem considerados instrutores da APPI, têm que fazer o exame para ter a vossa certificação. Ok, e para falarmos de Pilates temos que falar da sua origem. E o Pilates foi criado por este senhor, o Joseph Hubertus Pilates. Ele nasceu no final do século XIX, na Alemanha, e foi um dos primeiros a explicar as teorias sobre o desequilíbrio muscular do corpo humano. E
à sua maneira, porque na altura ainda não estavam descritas estas teorias, já foi descrevendo o que representa para nós a investigação base dos últimos 60 anos. Okay? O programa foi criado inicialmente no mundo da dança e da ginástica, e na altura em que ele abriu o primeiro estúdio de Pilates na cidade de Nova Iorque, rapidamente as principais escolas de balé utilizavam o Pilates como o seu treino base. Então, os exercícios do Pilates tradicional foram desenhados para pessoas saudáveis e em boa forma física e, como eu disse há pouco, originalmente utilizado no mundo da dança e do balé. Havia pouco foco nos músculos profundos do core, sendo a grande incidência nos músculos superficiais. Exige muito boa flexibilidade muscular e amplitudes articulares de movimento máximas. Baseia-se numa boa capacidade proprioceptiva e numa boa noção corporal. Não sei quanto à vossa realidade, mas na minha realidade profissional não são propriamente este tipo de pessoas que procuram hoje em dia o Pilates. Portanto, daí a necessidade de adaptarmos o método, ser adaptado à realidade atual. E, portanto, o método de Pilates da APPI foi desenhado por fisioterapeutas para ser utilizado especificamente em contexto de reabilitação. Os exercícios foram decompostos e adaptados à população clínica. Baseia-se na investigação sobre estabilidade segmentar da coluna e nas teorias da estabilidade lombopélvica e é passível de ser utilizado em variadíssimos contextos, como o contexto ortopédico, na área da saúde da mulher, no contexto esportivo, neurologia e ainda em pediatria ou adolescentes, mais numa vertente de ensino e de educação. O raciocínio clínico da APPI, aqui para estas modificações. Então, o Pilates tradicional é trabalhado em retificação lombar, enquanto que nós vamos favorecer a posição neutra da coluna para permitir uma melhor e mais isolada ativação do transverso. Okay? A contração máxima dos músculos superficiais do core, que é utilizado no Pilates tradicional, vamos utilizar uma contração submáxima dos músculos locais, os músculos profundos, e progredimos depois para as restantes camadas do core. Em vez de trabalhar em flexão da cabeça e pescoço, como é trabalhado no Pilates tradicional, nós vamos trabalhar quase sempre em posição neutra para melhor ativarmos os flexores profundos do pescoço. Vamos ter ainda a possibilidade de selecionar os movimentos e os níveis de cada exercício com base no nosso raciocínio clínico, na nossa avaliação, para melhor adaptar a cada pessoa, a cada população. Bem como a dose, o número de repetições, tendo em conta a precisão e o nível de fatigabilidade de cada um. E por último, ainda vamos ter um foco no controle da posição neutra antes de progredirmos nas amplitudes de movimento. Okay? Evitando então movimentos balísticos, vamos garantir que mantemos a posição neutra e a partir daí é que mexemos braços, pernas, o próprio tronco, sendo estas as principais diferenças entre os métodos em si. Olhando aqui para alguns estudos que atualmente já existem sobre Pilates clínico, este estudo representa uma peça vital aqui na questão da evidência científica do Pilates, porque foi o primeiro estudo formalizado que avalia uma definição consensual de Pilates, a frequência e os componentes de uma sessão de Pilates, que uma sessão de Pilates deve ter. Ok? Portanto, foram consultados 30 fisioterapeutas australianos com experiência a tratar pacientes com dor lombar, utilizando Pilates. Okay? E em função das suas respostas, concordaram que o treino de Pilates requer, então, uma boa noção corporal, respiração, controle do movimento, postura e educação. E as recomendações para a dor lombar crónica
ou inespecífica. São sessões supervisionadas de 30 a 60 minutos, 2 vezes por semana, durante 3 a 6 meses. Os participantes também concordaram que estes pacientes beneficiam de avaliações individuais, prescrição dos exercícios, supervisão e integração funcional dos exercícios e uso de equipamento especializado. Ok, aqui neste segundo estudo comparou-se um grupo de pacientes com dor lombar que efetuavam 1 hora de pilates 5 vezes por semana e um grupo em que não houve intervenção para a dor lombar. E os resultados mostraram que essa hora de pilates 5 vezes por semana foi eficaz, de facto, no controle da dor lombar, com melhorias em 6 meses. E isso verificou-se a todos os níveis da saúde do paciente, no bem-estar físico, social, na saúde em geral e na vitalidade das pessoas. Enquanto que o grupo da inatividade houve um agravamento progressivo da dor lombar, induzindo um ciclo vicioso em que a dor e a intolerância à atividade física se sucedem. Pelas limitações de acesso a sessões diárias, leva-nos à importância de criar, então, programas para casa. Aqui um terceiro estudo em que teve como objetivo identificar subgrupos de pacientes com dor lombar que poderiam ou não beneficiar com o programa de Pilates e que se basearam nestes 5 aspectos que vêm aqui no retângulo da esquerda. E então chegaram à conclusão que se a pessoa apresentar 3 destes 5 parâmetros, a probabilidade dos resultados serem positivos era de 93%. Okay? E o último estudo que tenho aqui para vos apresentar avaliava um programa de uma sessão de network por semana em pacientes com cervicalgias. E verificou-se que até haver uma diferença mínima clinicamente importante, passaram-se 12 semanas. Ok, tive aqui um breve olhar sobre a revisão atual, que é extremamente importante e nos permite perceber a progressão da nossa profissão e da nossa ação neste tipo de contextos de reabilitação e, acima de tudo, nos mantém atualizados e informados acerca das correntes de pensamento. Contudo, temos que ter em mente que o Pilates e o método da APPI, em específico, dizem respeito tanto a esta compreensão da literatura corrente como ao movimento e à sua aprendizagem. Temos sempre que ter em conta que a nossa experiência conta, e conta muito. A nossa compreensão do movimento é crucial e o Pilates é um método que exige capacidades de ensino excelentes. Se tivermos isso em conta, o programa será com certeza um sucesso. O nosso treino exige foco na capacidade do ensino do movimento, na compreensão do movimento e na capacidade para adaptar os exercícios às alterações de movimento dos pacientes que nos vão aparecendo. E, portanto, temos aqui um modelo alargado do core que a APPI utiliza e, portanto, diz respeito ao fortalecimento total do core. Portanto, começamos pelas camadas profundas, passando depois para as camadas mais superficiais e para depois nos permitir um fortalecimento total dos membros superiores e um fortalecimento total dos membros inferiores. Vou-vos dar aqui mostrar um exemplo de uma aula da APPI. Now take a moment to engage your center. Let's start with some easy rolls of your shoulder blades. This is a great way just to help loosen up around the shoulder and upper body area. Out, stretch your right leg away, lowering your opposite arm. Breathe in to return. Breathe out on the opposite side and in to return.
Now reach your arms up and overhead in a big circle. Take your hands to the back of your head, glide your shoulder blade up and then down. Vou-vos mostrar aqui um exemplo de uma aula da APPI. Bring your hands onto the front of your pelvis and roll your pelvis backwards into the mat and then forwards away from the mat. And to find your neutral position, rest approximately halfway between those two movements. We're going to place our hands slightly forwards of our shoulders now and slightly wider than shoulders. In this position, visualize your spine resting flat, a bit like a tabletop. We're going to tilt the body to the right, then roll the upper body forwards and lengthen the spine all the way upright. In this position, your hips should be level and remain level now as we breathe out and lift the right leg from the mat. Breathe in to lower the leg. The lower tummy flat, especially here as the legs shoot forwards. Again, the upper body is scooped or lowered to the mat. Breathe in to prepare and breathe out as you reach and hover your right leg. Breathe in to lower. Exhale to reach and inhale to lower. Então, continuando aqui com as origens do nosso Pilates, nós mantivemos os princípios do Pilates tradicional, que são estes 8, e vou falar-vos de cada um deles resumidamente em separado. Então, o primeiro princípio é a concentração. O Joseph considerava que era realmente importante haver uma ligação entre a mente, o corpo e o espírito para que este método fizesse sentido. E isso hoje em dia é verificado também pela atual evidência científica. Portanto, o fisioterapeuta Paul Hodges, com os seus estudos, conseguiu identificar que o transverso do abdômen tem um centro individualizado de controle a nível do córtex motor. E, portanto, isso faz com que haja uma pré-ativação do transverso relativamente a todos os outros músculos abdominais e aos músculos mobilizadores dos membros inferiores ou dos membros superiores. Ainda que em situação de dor, esta localização altera-se e, portanto, deixa de haver a pré-ativação do transverso. Isso faz com que seja importante termos noção que é preciso tempo para que haja uma reorganização do córtex motor para recuperar essa capacidade individualizada de pré-ativação. Em segundo lugar, temos a respiração e começamos por avaliar a respiração do paciente e a evidência que existe hoje em dia, também pelos estudos do Paul Hodges, é que a expiração que há uma melhor e mais isolada ativação do transverso. Portanto, vamos favorecer uma respiração torácica para garantir que mantemos uma ativação constante do transverso e favorecer a expiração num movimento mais exigente para a coluna. O centro tem duas partes. Por um lado, a posição neutra e, como falei anteriormente, vamos trabalhar em posição neutra. Por outro lado, vamos ter o tipo de contração que vamos fazer. Então, para garantir uma boa e mais isolada ativação do transverso, temos os estudos a demonstrarem-nos que é de facto em posição neutra se compararmos com a báscula anterior ou a báscula posterior da bacia. E o tipo de contração que vamos pedir é uma contração lenta, suave e mantida do transverso ou do pavimento pélvico, em função daquilo que for mais fácil e mais eficaz para os nossos pacientes. Sabemos que o centro profundo é constituído pelo nosso cilindro da estabilidade, pelo transverso do abdômen anteriormente, posteriormente o multifídeos, em cima pelo diafragma e por baixo pelo pavimento pélvico. Eles trabalham em coativação e portanto, qual será o tipo de contração mais eficaz e mais fácil para a pessoa, e definimos então ou o pavimento ou o transverso. E como podem ver aqui, para vos exemplificar porque é que utilizamos uma contração submáxima destes músculos,
Na primeira imagem tem o nível do pavimento pélvico em repouso. Na segunda imagem vê o nível do pavimento pélvico a subir, se fizermos uma contração tipo submáxima. E na terceira imagem mostra-nos o que acontece ao pavimento com uma contração máxima de todos os abdominais, músculos abdominais, e o que acontece é que o pavimento desce, e portanto isto mostra-nos a importância deste tipo de contração. De seguida temos o controle, e o controle diz respeito a todos os aspectos do ensino do Pilates, e não só do movimento em si, mas da sequência, da respiração, e muito importante das mudanças de posição para garantirmos que a nossa aula é o mais segura possível e que ninguém se lesiona durante as nossas aulas. Temos a precisão, o princípio da precisão, e isto sendo um programa de reeducação motora, é importantíssimo garantir que a pessoa está realmente a contrair o que nós queremos que ela contraia, no caso do tipo de ativação e contração que pedimos. Movimento fluido, e é aqui que começa a entrar o padrão funcional como principal objetivo, sendo que depois queremos incorporar tudo isto nas nossas atividades da vida diária. No sétimo princípio temos o isolamento integrado, portanto incorporar a contração correta do centro no nosso dia-a-dia e começar por uma prática em tempo parcial, que durante as nossas aulas e só em específicas atividades do dia-a-dia, mas para depois, a longo prazo, passarmos por uma prática e uma utilização desta contração a tempo inteiro. E por último, a rotina, que é isso que faz mudar realmente a nossa função muscular e, portanto, pouco, mas com muita frequência, e era o que já o Joseph dizia, que 10 minutos por dia seriam suficientes. De seguida, vou-vos explicar aqui mais ou menos os nossos elementos-chave. Eles são 5 e começamos todas as nossas aulas por aqui, na sessão introdutória que fazemos com os nossos pacientes. Ensinamos, em primeiro lugar, aqui os 5 elementos-chave. O primeiro é a respiração. Em primeiro lugar, vamos avaliar o padrão respiratório da pessoa e perceber se é preciso alterá-lo ou não. Mas no padrão respiratório, o que nós queremos é um padrão respiratório torácico inferior, em que as costelas laterais, como podem ver as mãos aí colocadas na imagem, ao inspirar as nossas costelas vão empurrar para o lado as mãos, e ao expirar as nossas mãos até podem orientar o movimento e fazer as costelas descer e aproximarem-se ligeiramente. Portanto, inspiramos, afastam e sobem as costelas ao lado, expiramos, descem e aproximam-se. Este é o nosso padrão respiratório para garantir uma máxima eficácia da respiração por um lado e, por outro, o manter o centro ativo, o transverso do abdômen ativo em todas as fases do ciclo respiratório. E, em segundo lugar, a questão de favorecer a expiração num movimento mais exigente para a coluna. Depois temos o nosso centro. Então, em primeiro lugar, vamos ensinar a pessoa a encontrar a sua posição neutra pelo movimento de báscula anterior, báscula posterior. E é preciso lembrar que a posição neutra é uma posição relativa, não é uma posição anatómica, portanto vai ser diferente de pessoa para pessoa e para cada pessoa pode ir variando ao longo do tempo, consoante o tratamento que faz ou consoante o treino que vai fazendo. Maior flexibilidade das estruturas, melhor noção corporal, isso pode fazer variar a própria posição neutra de cada um. Depois de encontrar essa posição neutra, vamos ensinar a pessoa a contrair e garantir que a pessoa contrai bem, ativa o transverso do abdômen ou o pavimento pélvico, porque não queremos uma contração muito forte. Isto são músculos de longa duração e que se fossem utilizados com uma contração máxima, eles entrariam em fadiga rapidamente. Portanto, a ativação lenta, suave e mantida dos músculos profundos.
vamos ter que ensinar então ensinar aos nossos pacientes como é que devem fazer esta contração devidamente, através da palpação nós podemos, com a posição que aparece na imagem, a posição das mãos, sentimos a tensão e não devemos sentir tensão a nível dos abdominais superficiais, nomeadamente ali os oblíquos internos que também estão naquela zona. Depois temos o posicionamento da grelha costal, em que temos que garantir que mantemos as últimas costelas alinhadas com a bacia e isso verifica-se acima de tudo no movimento dos braços, principalmente acima dos 90 graus. Mas na posição inicial as costelas já devem estar alinhadas para evitar uma pressão muito grande a nível da coluna torácica, uma ativação excessiva dos músculos extensores e por isso manter uma boa eficácia na respiração e evitar dor pela tensão muscular que isso provoca. O posicionamento da cintura escapular tem que garantir, então, a ativação aqui deste triângulo da estabilidade do quadrante superior, que é constituído pelo trapézio inferior, o grande dentado e os flexores profundos do pescoço. E então o que queremos é uma ligeira depressão das omoplatas, ligeira adução e manter aqui, como se quiséssemos aproximar a nossa cabeça do ombro da linha média e manter esta posição ao longo dos exercícios, sem ativar mais uma vez os extensores da coluna, sem ativar romboides, mantendo a posição das omoplatas. E por último, o posicionamento da cabeça e do pescoço, aquela imagem, aquela ideia de que como se nos estivessem a puxar pelo topo da cabeça em direção ao teto, quando estamos em pé ou sentados, e isso faz-nos ativar os flexores profundos do pescoço, evitando que os superficiais sejam demasiado ativos, especialmente se estivermos deitados, eles não precisam mesmo trabalhar, e temos uma forma de avaliar se os profundos estão a ser eficazes. Esta é a posição da cabeça, a tal posição também neutra da cabeça e do pescoço. Estas questões obviamente são muito mais fáceis de explicar na prática e é isso que fazemos durante o nosso Network 1. Essencialmente, todas estas questões de que eu falei são dadas no Network 1 e a vossa atenção. Espero que tenham ficado interessados e que queiram vir aprender um bocadinho mais sobre este nosso método de Pilates, que será uma ferramenta muito útil na vossa prática profissional e para os vossos utentes, com certeza vão beneficiar deste método. Muito obrigada e até à próxima.